galerinha, tudo beleza? Preparados para mais uma aula de física? Hoje veremos forças de atrito, então vem comigo! Você já tentou empurrar uma caixa que apresenta grande massa, como esta aqui, por exemplo, da figura, e não obteve êxito, e ela nem saiu do lugar? Será por quê? Se você for olhar microscopicamente, entre a caixa e a superfície, há ranhuras, há imperfeições. Mesmo que aparentemente essa caixa seja lisa, ainda assim temos essa situação. A força que você deve aplicar à caixa para movimentá-la tem que vencer essas forças minúsculas que, somadas, apresentam a força de atrito. Veremos nessa aula a força de atrito estático, que é a força que uma superfície faz sobre a outra, de modo que esta não deslize sobre a outra. Ficou difícil de entender? Vejamos um vídeo. Para demonstrar a força de atrito estático, eu peguei aqui uma sapateira, amarrei uma corda nela, tirei os sapatos, dela, tá vazia. E aí eu vou puxá-la por meio dessa corda. Vou deitar ela aqui, ó, tá vendo? E eu vou puxar essa sapateira e eu vou medir a força com que eu vou fazer para isso. Eu tenho aqui uma balança portátil. Eu vou zerar essa balança e eu vou puxar. Primeiro eu vou fazer uma força ali como se fosse segurando um pacote de feijão de 1 quilo, certo? 1 quilograma. Aí eu vou aumentando até 2 quilogramas e ela ainda não saiu do lugar. Depois eu vou continuar puxando, continuando, até que ela saia do lugar. Quando chegou em 2.800 alguma coisa, ela saiu do lugar. Deu para ver? Eu vou fazer novamente. Zerei. Vou puxar novamente até mais ou menos este valor, 2.800 e pouco. Observe, ela vai começar a movimentar, certo? Então, neste caso, eu rompi a força de atrito estático máxima entre as duas superfícies, entre a sapateira, aquele tecido da sapateira, e o chão, certo? Agora eu vou medir a massa dessa sapateira. Eu vou pendurar aqui, ó. Primeiro vou zerar a balança novamente. Essa balança ali tem um ganchinho, né? E aí eu vou suspender essa sapateira. Ela está marcando aí 6 quilos e 360 gramas. Ok? Então a força que eu fiz para levantar essa sapateira foi de 63,6 newtons, né? É só multiplicar pela gravidade. Foi igual ao módulo da força-peso. Agora eu vou medir a massa desse pacote aqui de feijão de 1 quilograma. Balança está zerada, vejam. E aqui eu vou mostrar para vocês, ó, zerada a balança. Vou mostrar para vocês a massa desse pacote de feijão, que é 1,005 quilogramas, certo? Então a força que eu faço ali, eu posso chamá-la de 1 quilograma força. É a força necessária para manter em equilíbrio 1 quilograma. Então quando eu puxo a corda, por exemplo, que acusa 1 nessa balança digital, eu estou fazendo a força de 1 quilograma, que é a mesma coisa que 10 newtons. Guarde essa relação. Aqui, por exemplo, essa caixa de ferramentas agora, ela mede a mesma massa, 6,360 quilogramas, daquela sapateira. E aí, a força então que eu fiz ali foi de 63,6 newtons. É só multiplicar por 10 a gravidade. Agora, eu vou puxar também essa caixa de ferramentas sobre esse chão aqui. E vamos ver se a força que eu vou aplicar para puxar esse objeto, que tem a mesma massa da sapateira, vai ser a mesma que eu apliquei na sapateira. Lembra que eu apliquei uma força máxima de 2,8 kg força?
Acusou a balança, lembra? Aquela balança digital? Aqui vamos ver. Entre a superfície, agora são superfícies diferentes. É um plástico ali duro e o solo e a cerâmica. Então eu estou puxando aqui. Dá para ver que quando marca ali 1,300, 1,400 e pouco. 1,400 e pouco quilogramas força. Ou seja, multiplica por 10 ali, dá 14 newtons. Quase 15 newtons. Eu consegui arrastar essa caixa de ferramentas, olha só. E foi um valor diferente daquele que a gente obteve lá na sapateira, certo? Vamos ver o porquê. Primeiro, eu vou falar dessa nova unidade de força aqui, ó, que nós falamos no vídeo, que é o KGF. O que é KGF? Quilograma força. Nova unidade de medida de força. Então, por exemplo, lá naquela situação, eu tinha um objeto de massa 6,360 kg e eu colocava uma força sobre ele para pendurá-lo, certo? Que força é essa que eu fiz sobre o objeto? Essa força foi igual a 6,360 kgf, quilogramas força. Ou seja, é a força necessária para levantar um objeto cuja massa é de 6,360 kg. Para saber isso em newtons, para transformar essa unidade quilogramas-força em newtons, veja, se eu pendurei este objeto, se eu fiz essa força, e a outra força que atua sobre o objeto é a força peso, então eu vou desenhar aqui a força peso que atua para baixo, ela se iguala à força F. Como a força peso ela é igual à massa vezes a gravidade, nós temos então que a força F, que é igual à força peso, nesse caso, é igual a 6,360 vezes 10 da gravidade, considerando a gravidade como 10. Portanto, a F, a força, vai ser igual, assim como o peso, a 63,6 newtons. Veja, a diferença desta força em quilograma-força para esta força em newtons é você multiplicar por 10. Então, nós temos que 1 quilograma-força, nós podemos escrevê-lo como sendo 10 newtons, aproximadamente, sendo a gravidade igual a 10. Se a gravidade for igual a 9,8, seria igual a 9,8 newtons, tá bom? Agora, analisando a sapateira naquelas situações em que eu começo a puxar com a força de 1 kg força, depois 2 kg forças, até que quando a sapateira começa a andar, que é um limite de 2,8 kg força, quais são as forças que atuam na sapateira? Temos a força peso e normal, que se anulam, não é isso? Em todos os casos aqui também, ó, peso e normal que se cancelam. Aqui também, peso e normal que se cancelam. Na horizontal, além daquela força que eu fiz para a direita, como na primeira situação o bloco permaneceu parado, então quer dizer que existe uma força ali para trás, bem aqui, puxando esse bloco para trás, que tem que ser igual exatamente a 1 kgf, porque assim essa força de 1 kgf ela anula essa força que eu fiz para frente, já que ele permaneceu parado. E que força é essa de 1 kgf para trás? É justamente essa força de atrito, porque quando você faz a força para frente querendo empurrar um bloco ou puxar um bloco, como a superfície do solo e da caixa, que nesse caso é a sapateira, então como elas têm ranhuras aqui, como elas são imperfeitas, existe essa força de atrito atuando para trás, não querendo deixar essa caixa andar para frente.
por aplicação da força. Então essa força para a esquerda aqui, para trás, é a força de atrito. Na segunda situação, da mesma forma, vai existir uma força para trás ali, que vai ser igual a 2 kg força. Por que 2 kg força? Porque o objeto está parado. Se o objeto está parado, essa força de atrito tem que ser igual à força aplicada. Então note, à medida com que você vai puxando mais forte, a força de atrito também vai aumentando. A força de atrito estático. Até o momento em que você puxa com 2,8 kg força, naquele exemplo, e a força de atrito aqui, ela tinha um valor também de 2,8 kg força, para justamente anular essa força para frente aqui. Mas se você puxar um pouquinho a mais do que 2,8 kg força, lembra, essa caixa, essa sapateira, ela começou a andar. Portanto, esta força de 2,8 kg força, roxinha aqui, é a força de atrito máxima. Se você romper essa força de atrito máxima, se você colocar uma força maior do que essa força de atrito máxima, que é de 2,8 kg força, você faz com que a caixa ande. E aí então, a força mínima que você deve fazer para que ela ande, eu vou escrever isso, ó, a força mínima, nesse caso 2,8 kg força, é justamente a FAT máxima. Não confunda, força mínima, ou seja, a partir de 2,8 kg força, então a força mínima necessária é a FAT máxima. E quanto que é o FAT máximo? 2,8 kg força. Se você fizer mais do que 2,8 kg força, você vence o FAT máximo. Então a mínima necessária é esse valor. Agora, a segunda análise que temos é para a caixa de ferramentas. Para a caixa de ferramentas, quando eu coloquei uma força de 1 kg força, ela não andou. A caixa de ferramentas continuou parada. Então quer dizer que se ela está parada, vai ter uma força para trás atuando nela também de 1 kg força. Certo? Só para lembrar, 1 kg força vale quanto? Vale 10 newtons, tá? Então, nesse caso, eu coloquei uma força, na verdade, de 10 newtons para frente, puxando a caixa de ferramentas, e a força de atrito entre o solo e a superfície da caixa, que é uma caixa de plástico, ela reagiu com a força contrária aqui de também 10 newtons, né? Ou 1 kg força. Claro que tem a força peso, a força normal aqui, que elas se cancelam também, certo? Aqui, ó. E quando você coloca uma força que é no vídeo, de 1,4 kg força, ela também reage com esse valor e é o limite com que essa força de atrito reage, de 1,4 kg força. Então, entre essas duas superfícies aqui, ó, se você colocar uma força maior do que esse valor de 1,4, se fosse 1,5 ou 2 ou 5 ou 10, não importa, você venceu essa FAT máxima, então a caixa anda. Então a condição necessária para a caixa andar é justamente essa aqui, com que a força mínima que você aplique à caixa seja pelo menos a FAT máxima. Então, para a caixa andar, eu posso escrever que a força mínima aplicada deve ser maior ou igual à força de atrito máxima. Olha que coisa interessante. Tanto essa caixa de ferramenta quanto aquela sapateira, elas possuem a mesma massa, certo? Nós vimos no vídeo. Mas a força necessária que eu devo aplicar à caixa de ferramenta para ela andar é a metade apenas da força necessária para fazer a
sapateira andar. Mas eles têm mesmo massa. Mas você poderia falar, mas a caixa de ferramenta é menor. A caixa de ferramenta, professor, ela tem uma pequena área de contato aqui entre a caixa e a superfície, enquanto na sapateira a área é bem maior, essa área de contato aqui. Eu vou mostrar para você na próxima aula, na verdade, que a força de atrito independe dessa área de contato aqui, ó, tá? Se ela for maior ou menor, independe dessa área. Ela depende apenas de dois fatores que eu vou falar agora. Ela depende, primeiro, de que é feito ou são feitos os materiais em contato. Por exemplo, o solo, que é a cerâmica, e a sapateira. Então, aqueles dois materiais, aquelas duas superfícies de contato, e essas duas superfícies de contato, a superfície e a caixa de ferramenta, no caso de plástico, elas têm diferentes ranhuras aqui, ó, entre as duas, tá? Então, se você tem diferentes ranhuras, você vai ter diferentes forças de atrito. Então, a força de atrito primeiro depende dessas ranhuras, depende de que é feito a caixa, o material, e em contato com que solo. Tudo bem? Naquele caso, naquele exemplo do vídeo que nós vimos, o solo é o mesmo, mas as caixas são diferentes. Então, nós temos forças de atrito diferentes. Então, para começar, a força de atrito, ela depende, vamos escrever aqui, de quê? Do coeficiente de atrito. Esse nome aqui, ó, coeficiente de atrito, simbolizado pela letra Mi, letra grega, chamado MI, Mi. É tipo essa letra U, alguns falam que é a letra M, né? Só que a perninha é um pouquinho puxada aqui, tá bom? Essa perninha aqui, ó, dele é um pouquinho puxada, tá certo? E o que é, professor, esse coeficiente de atrito? É um número que expressa o quão áspero é entre duas superfícies. Quanto maior for esse número μ, maior é a rugosidade entre essas duas superfícies. Por exemplo, entre a caixa e a superfície. Tá certo? Então, para começar, a força de atrito então depende do coeficiente de atrito. E de que mais, professor, depende a força de atrito? Vamos ver o próximo vídeo que você vai entender. Agora eu vou dobrar a compressão desse objeto, a sapateira, sobre o solo. Já que a massa da sapateira e daquela caixa de ferramentas são a mesma, então eu coloquei a caixa de ferramentas sobre a sapateira, como se a sapateira tivesse o dobro do peso, certo? Vamos ver que eu tenho que fazer o dobro da força que antes eu fazia para puxar só a sapateira. Mais de 5 kg força. Vamos ver de novo. 5.600 e pouco. Ah, viu aí? Depende do peso, é claro, né? Na verdade, depende da força normal, que é a força de reação do solo sobre o objeto, sobre a caixa, que no plano horizontal é igual ao peso, certo? A força com que a caixa, ou a caixa de ferramentas, ou no caso lá, a sapateira exerce sobre o solo, a sapateira então tendo maior massa, no caso eu coloquei um objeto em cima da sapateira, como se a sapateira tivesse dobrado de massa, então o dobro da compressão da sapateira sobre o solo vai ocorrer, não é? Então o dobro aqui da compressão vai estar entre a sapateira e o solo. Então também vai ser o dobro dessa força aqui, ó. Ao invés de 2,8, como vimos no vídeo,
encontramos 5,6 kgfm nesse último vídeo para movimentar as duas caixas, né? Cujo peso era o dobro. Então a normal também acabou sendo o dobro. Então a força normal, N, é a força responsável também. Quanto maior a normal, nesse caso, quanto maior o peso, maior vai ser a normal. Então maior vai ser a força de atrito. E aí nós chegamos então à fórmula da força de atrito. A força de atrito é diretamente proporcional ao coeficiente de atrito e à força normal. Essa aqui então é a fórmula que nós vamos utilizar para fazer as questões da força de atrito. No caso deste exemplo aqui, da segunda análise que fizemos, da caixa de ferramentas, por exemplo, vamos ver aqui o que daria para a gente achar o coeficiente de atrito. Veja, a força normal, fazendo aqui no canto, ó, é igual à força peso. Vamos olhar aqui na figura, tem aqui a força peso e tem aqui a força normal, que elas se anulam, não é isso? A força peso não é massa vezes a gravidade? A massa, então, é de 6,36 vezes 10 da gravidade, então a força normal vai dar 63,6 newtons. O FAT que a gente encontrou ali foi de 1,4 kgfm, mas 1 kgfm são 10 newtons. O que eu estou fazendo? Estou pegando esse valor aqui, ó, que é o FAT máximo, certo? Colocando aqui o valor do FAT máximo, que é 1,4, está aqui, vezes 10, porque lá em cima, só lembrando, 1 kgfm vale 10 newtons. Tem que lembrar dessa relação. Então, o FAT, no caso, o FAT máximo, vamos escrever aqui em cima também, o máximo é igual a 14 newtons. Agora sim que eu vou jogar nessa expressão aqui, ó. Jogando nessa expressão, nós teremos que 14 é igual ao coeficiente de atrito estático, vou colocar uma letra E aqui, para falar que é de estático, porque na próxima aula vamos aprender o caso do atrito dinâmico, que é quando os corpos estão escorregando uns sobre os outros, tá? E a força normal é igual a 63,6 que nós acabamos de encontrar ali. Fazendo essa conta, o Mi estático vai dar aproximadamente 0,22. 0,22 o que, professor? Apenas isso, não tem unidade. Veja, essa força normal é uma força dada em newtons e FAT também dada em newtons. Então, o Mi é adimensional, tá? Então, nós encontramos o valor da força, aliás, do coeficiente de atrito estático entre aquelas duas superfícies. Quais superfícies? A superfície caixa de ferramenta e solo. E uma outra pergunta que poderia ser feita, se eu comprasse mais ferramentas para minha caixa de ferramentas, de tal forma que a massa dela passasse a ser 10 kg, qual seria a força que eu deveria aplicar à caixa de ferramentas para deslizar essa caixa sobre o solo? Ou qual seria a força de atrito máxima que ela suportaria sem deslizar, certo? O que eu tenho que fazer então? Jogar nessa equação da força de atrito. Eu já sei agora quanto é o coeficiente de atrito entre aquelas duas superfícies, entre a caixa de ferramenta. Esse valor aqui é fixo para quem mesmo? Para a caixa de ferramenta e o solo. Se for entre a sapateira e o solo, já é outro coeficiente de atrito, que nesse caso vai dar o dobro, né? É só fazer essa conta. Mas tomando esse valor aqui para a caixa de ferramenta e o solo, então nós teremos o seguinte, nós teremos que a nova força de atrito máxima nessa nova situação, então, será 0,22, que é o coeficiente de atrito, que é um valor que não muda, porque vale para a caixa
de ferramentas do solo vezes a força normal. Eu não falei que a massa vai ser agora 10 kg? Então a força normal é igual a 100, que seria 10 da massa com 10 da gravidade, que dá 100 newtons o peso. E a normal é igual ao peso. Beleza? Pronto. Então a gente tem que a FAT máximo seria de 22 newtons. Eu deveria fazer uma força de 22 newtons para mover uma caixa de ferramenta, a minha caixa de ferramenta, com 10 kg, certo? 22 newtons. A minha caixa atual, eu deveria fazer uma força de 14 newtons, né? 1,4 kg força, vezes 10, para saber em newtons, daria 14 newtons. 14 newtons hoje, né? A minha caixa. E, se eu colocar mais ferramentas, eu deveria fazer uma força, então, de 22 newtons. Beleza? Acabou, pessoal! Essa frase é minha. Sai pra lá, meu chapa! Deixa o astro fazer isso! Acabou, pessoal! Acabou, pessoal!